os tios e as tias. Meus amados irmãos, como é bom a gente estar na presença do Senhor, não é verdade? E a gente gozar dessa fidelidade de Deus, essa bondade por nós, como é bom. Hoje eu vou estar então concluindo a última mensagem dessa série. Qual é o nome da série, gente? Alguém lembra ou não? Estamos estudando nos domingos, estamos estudando nas quintas-feiras. Qual é o nome da série? Ponha em ordem o seu mundo interior. Põe em ordem a sua vida, põe em ordem aqui dentro de você. E só recapitulando rapidamente, eu estive compartilhando sobre por que nós precisamos colocar o nosso mundo interior em ordem. E a nossa fé reformada diz que o homem é pecador, que não há nada nele que o torne justo e bom por ele mesmo, mas que se não for a graça e a misericórdia de Deus em alcançá-lo, ele está perdido. Por quê? Porque lá no Éden, ele pecou contra Deus, ele se afastou de Deus, e toda a sua natureza foi corrompida, ele quebrou o caráter de Deus, é o que a gente chama de depravação total. Então, por que eu e você precisamos colocar o nosso mundo em ordem? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e o mundo exterior é reflexo daquilo que nós somos por dentro, tá bom? Foi isso que eu falei no primeiro domingo, para então introduzir essa série, dizendo então, no segundo domingo, sobre ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua família. No terceiro domingo eu estive compartilhando sobre ponha em ordem os seus relacionamentos, os meus relacionamentos, ou seja, relacionamentos agora, não família, marido, esposa, filhos, mas interpessoal, uns com os outros. Põe em ordem os seus relacionamentos. No quarto domingo eu estive falando sobre põe em ordem a minha vida pessoal, os meus sentimentos, minhas emoções, os traumas que eu carrego lá de trás e que trazem consequências na minha vida até hoje. E hoje então eu quero finalizar essa série falando sobre põe em ordem, ou pondo em ordem o meu relacionamento com Deus. Poderia ter sido a introdução também, não é, irmãos? Poderia ter sido o momento introdutório, porque quando o nosso... Deixa eu dizer isso aqui para você, por favor. Quando eu e você, nós pomos os nossos mundos em ordem aqui dentro, tudo caminha bem. Vou repetir. Quando nós organizamos a nossa vida interior de relacionamento com Deus, relacionamentos profundos com Deus, não superficiais, tudo vai bem. As provações vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas nós temos a certeza de que existe um Deus que nos ama e que está do meu lado e que caminha comigo. Então, falando sobre esse tema, eu queria ler com vocês Gênesis 32. Vocês sabem que eu estou expondo o livro de Gênesis, capítulo 32 agora, versículos 22 a 30. Gênesis 32, 22 a 30. Por favor, abra a sua Bíblia. Muito bem. Diz assim então a palavra do Senhor. Me engasguei. Então, vamos tentar. Gênesis 32, 22 a 30. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, o vale do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro,
fez passar também tudo o que ele possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Versículo 27, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu. Então disse o homem, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? E abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Toda a minha vida foi poupada. Ponha em ordem o seu mundo, o seu relacionamento com Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, ainda na tua presença, agora nós lemos a tua palavra, e ó Deus, a tua palavra é viva, Senhor, ela fala com a gente, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale profundamente conosco agora através da tua palavra, Senhor. Não deixa que a gente saia daqui sem ouvir a tua voz, não deixa que a gente saia daqui sem entender o que o Senhor quer dizer para nós. Mas ainda uma coisa eu te peço, ó Deus, tanto eu quanto os meus irmãos, não deixa que a gente saia daqui sem colocar em prática a tua palavra na nossa vida. Que não sejamos aqueles que são ouvintes e negligentes, mas que sejamos aqueles que colocam em prática as sagradas escrituras no nosso dia a dia. É isso que nós clamamos, Senhor. E te peço ainda que Jesus Cristo cresça, e o Senhor me ajuda a diminuir nessa hora, para a honra e glória do teu nome, e me ajuda a ser boca do Senhor, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu confesso que eu não conheço vocês bem, tá? Nós estamos aqui na cidade de Porto São Lúcio, eu e minha família, vai fazer em julho 2 anos. Viemos primeiro para Massachusetts, fomos para Boston e estamos aqui. Passamos 6 meses com 3 famílias, depois chegou o Marco Antônio, a gente passou a se conhecer, e depois foi somando um grupo. Alguns não estão hoje aqui, mas o grupo caminha juntos, e eu ainda não conheço vocês bem, a gente tem aí uma caminhada aí de 1 ano e alguma coisa. E ainda vou dizer mais uma coisa, vocês também não me conhecem bem. Sim ou não? Não é verdade? Estamos nos conhecendo, estamos nos relacionando uns com os outros. E é mais fácil você saber quem eu sou do que eu saber quem vocês são. Concorda comigo ou não? Sim ou não? É mais fácil? Você pode sim, senhor, é mais fácil. Você pode pegar minha capivara, como a gente chama no Brasil, lá atrás, e fiscalizar tudo, onde eu fui pastor, o que eu fiz, quanto tempo de ministério, ligar para os presbitérios que eu passei, e você vai saber informação minha, mas é mais difícil saber sobre você. Mas uma coisa eu quero dizer para nós dois, para mim e para você. Eu posso não lhe conhecer bem, você pode não me conhecer bem, mas o nosso Deus nos conhece muito bem. A Bíblia diz que a palavra não chegou à boca e Deus já nos conhece, Ele já sabia o que a gente ia falar. A Bíblia diz que, quando Ele fala lá em Jeremias, no ventre da mãe, já sabia quem era o profeta. Isso não é diferente comigo, com você. Deus nos conhece muito bem. E Ele sabe quem eu e você nós fomos no passado. Ele sabe tudo que nós fizemos no passado, mas não só o passado, Ele sabe tudo que eu e você fazemos nos nossos dias hoje. E a gente pode até não se conhecer, mas uma coisa eu tenho uma plena certeza, de que eu sei o que Deus quer fazer de mim e de você. Eu posso não conhecer o seu passado,
Deus conhece, eu posso ainda não conhecer bem o seu presente, Deus conhece, mas eu sei o que Deus quer fazer de mim e de você. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, esse é mais um texto, presta atenção, é mais um texto nas Sagradas Escrituras, em que nós vemos como Deus trabalha na vida de uma pessoa. Esse é mais um texto que nós vemos um Deus que transforma a vida das pessoas. Esse é mais um texto em que as pessoas, de fato, que têm um encontro com Deus, com Jesus, e a palavra de Deus está recheada disso, ela tem uma vida transformada, ela tem uma vida mudada. Ela não vive do mesmo jeito que vivia antes. Então essa história de que brincam com a gente, dizendo uma vez salvo, salvo para sempre, eu repito, uma pessoa que pensa assim, nunca entendeu o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E quando nós cremos, a nossa vida é impactada pelo poder do Espírito Santo a tal ponto de sermos transformados. E o velho homem que nós tínhamos fica para trás. E agora nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram, e tudo se faz novo na nossa vida. Então esse texto, ele vai mostrar para nós que quem foi Jacó, o que ele fez e o que Deus fez de Jacó. E aí eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas. Primeiro então quero começar, quem foi Jacó? Quero trazer sua memória porque nós estamos lá na ponta, mais na frente um pouco, falando do momento que Jacó teve um encontro com Deus, ok? Mas para você entender esse encontro, é preciso perceber quem foi Jacó. Quem foi Jacó? Vamos começar pelo avô dele. Jacó foi neto de quem, irmãos? De o patriarca Abraão. Deus chama Abraão, e Deus diz para Abraão, eu falei isso esses dias aqui, falei isso semana passada no batismo, Deus chama Abraão e diz, eu vou fazer de você um grande povo, uma grande nação, e eu estou firmando uma aliança com você agora, e nessa aliança eu vou fazer um pacto visível com você, a circuncisão, que o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Colossos, ele vai dizer que foi substituído pelo batismo. Então Deus faz um pacto com Abraão e diz, eu vou ser o teu Deus e você vai ser o meu povo. E aí então Deus diz que dos filhos de Abraão, Isaque seria aquele que descenderia o Cristo, que Jesus Cristo viria de Isaque. Ou seja, vem Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis capítulo 12, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você um grande povo, uma grande nação, mas aquilo tinha uma implicação espiritual, não era uma implicação apenas de nacionalidade, era dizendo para Abraão, ali está o povo na fé, a família na fé, que o Novo Testamento vai chamar de igreja. E ele disse então, de Isaque vai ser aquele que vai vir o Cristo. A bênção vai ser para Isaque. Depois, Isaque então gera Jacó e Esaú. E agora então nós chegamos a Jacó. Jacó, Deus disse então para Abraão, para Isaque, perdão, que de Jacó, o filho mais velho serviria o mais moço. E isso é estranho para a cultura judaica. Deixa eu explicar isso para você. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, o mais velho recebe a bênção. Na cultura judaica, o mais velho recebe o direito de primogenitura. É o primeiro filho. Mas Deus havia dito, o mais velho vai servir ao mais moço. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaque, Deus agora escolhe quem? Jacó, para que dele, da descendência dele, viesse o Cristo, o Messias prometido para libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas em Jacó foi colocado o nome de Jacó, que significa o quê, gente? Quem lembra? Enganador, trapaceiro. Era o nome de Jacó. Deus tinha dito para Isaque e para Rebeca, olha, é de Jacó que vai vir a descendência, é de Jacó que vai receber a bênção e que vai dar sequência. Então, o que é que Rebeca faz? O que é que Jacó faz? Eles tentam dar o jeito deles no lugar de Deus. Eles tentam resolver aquilo que Deus disse que iria acontecer, que Deus disse que estava determinando que aconteceria, e ele então tenta resolver isso. Eles vão lá, o filho se veste com pelos de animal, porque o filho mais velho tinha pelos e ele não tinha,
E ele chega para o pai já velho, já idoso, que não enxergava mais nada, que não entendia muita coisa. E ele então diz: pai, eu quero a minha bênção. Eu sou Esaú. E ele engana o pai. E ele foi acobertado por quem? Pela mamãe, porque ele era o filhinho da mamãe. E ele é acobertado pela mamãe. E ele vai para o pai e diz: eu quero a bênção. E ele recebe a bênção de Deus, porque Deus havia dito que a bênção seria dele, mas não precisava dar um jeitinho. Ele então, o que é que ele faz, irmãos? Ele simplesmente engana o pai, junto com sua mãe. Ele desobedece a Deus, olha só, presta atenção. Ele desobedece a Deus e ele engana o irmão. E o resultado disso, irmãos, o resultado disso foi tragédia nessa família. E eu já falei isso alguns dias atrás aqui, lendo o livro de Gênesis com vocês, falando sobre família. Foi tragédia nessa casa. Pecado da desobediência, pecado de ser trapaceiro, de ser enganador, pecado de separação. Ele se separou da sua família. Seu pai chama e diz para ele: meu filho, sai daqui correndo, fuja, porque seu irmão Esaú vai matar você. Você enganou o seu irmão, fuja. Vá para a casa de Labão, daqui a pouco eu vou chegar nisso aqui. Vá para a casa do seu tio, que é muito distante aqui, viva a sua vida. Ou seja, separação na família, intriga, discórdia, rancor, tristeza, solidão, inconsequência dele e da sua mãe. Mas não só isso, o pecado dele teve consequência de 20 anos, sofrendo nas mãos de Labão, seu tio, que ele trabalhou como se fosse praticamente um escravo para o seu tio. E foi enganado, aquilo que ele fez, aquilo que ele enganou, ele foi enganado pelo tio. Mas presta atenção, o pecado tem consequências, mas mesmo nós pecando contra Deus, Ele age com misericórdia e graça. E veja o que é que acontece. Então, quem era Jacó? Enganador. O que ele fez? Ele desobedeceu a Deus, ele traiu a sua família, ele traiu seu pai, ele traiu seu irmão. As consequências vieram, e agora sim, o que é que ele fez? Na verdade, o que é que Deus fez dele, mesmo ele fazendo tudo isso? Ah, gente, Deus é muito misericordioso. Deus é muito misericordioso comigo e com você. Deus sempre cuidou dele em detrimento do que ele fez. Deus sempre cuida de mim e de você, mesmo nós falhando diante do Senhor. Ele está sempre conosco ali do nosso lado, cuidando de nós. E aí, meus amados irmãos, capítulo 28, versículos de 1 a 5, Deus começa a cuidar de Jacó, dando a direção para ele. O pai chama, vou repetir aqui o que eu falei anteriormente, chama e dá a direção para ele. Meu filho, eu quero que você vá. O pai foi usado por Deus ali, para dizer, vá para a casa de Labão. E ele não só disse isso, ele disse, tome uma das filhas de Labão e case com elas, suas primas. Sabe por quê? Você sabe por que Abraão disse isso para Jacó? Porque era a descendência de Jacó que precisava vir o Messias, Jesus Cristo. Não se case com outra que não sirva ao mesmo Deus. E aí, queridos, seu pai orienta ele ir para lá, orienta ele a se casar com as filhas. Versículo 12 depois, diz que Deus fala que cuidaria dele, quando ele sai fugido. Ele sai fugido, correndo, porque o irmão queria matá-lo. Diz o texto que o irmão o odiava pelo que ele fez. E aí, irmãos, capítulo 28, versículo 12, diz o texto que Jacó tem um sonho. Olha Deus cuidando de novo de Jacó. Primeiro a orientação do pai. Agora Deus dá um sonho a Jacó. E nesse sonho havia uma escada que subia até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam a escada. E no mesmo texto, você vai encontrar aí, você pode conferir na sua Bíblia, você vai encontrar então nesse mesmo texto, Deus dizendo, Jacó, eu vou cuidar de você na casa de Labão, eu vou estar com você, esse sonho que você está vendo, os anjos do Senhor estão do seu lado, mesmo você falhando, mesmo você pecando contra mim. E aí, meus amados irmãos, quando ele acorda do sonho, ele chama aquele lugar de Peniel, que significa casa de Deus. E diz que se Deus fosse com ele,
ele daria o dízimo de tudo aquilo que ele receberia, ele devolveria para Deus. Agora capítulo 29, até o 31, apesar do sogro dele ter sido um carrasco com ele, Deus cuidou dele. Quando a gente vai ler a história, meus amados irmãos, ele vai para a casa de Labão, ele passa 2 décadas ali, 20 anos ali, ele diz isso no texto, e ali ele ama profundamente Rebeca, a filha de Labão, ele se engraça por ela, diz o texto que ela era uma mulher formosa, bonita, e ele quer a mulher para casar com ela de forma justa, de forma correta, e o sogro dele, o que é que faz? Engana ele, e no lugar de Rebeca, depois de muito trabalho, de muitos anos de trabalho, dá Lia para ele, uma outra filha. Mas ele não desistiu de Rebeca. E ele continuou orando por Rebeca, continuou servindo a Deus por Rebeca. E diz o texto então, que depois ele tem Rebeca por esposa. Mas o sogro tratou ele como se fosse um escravo. Capítulo 31, versículo 3, Deus novamente dá uma direção para ele. Presta atenção, Deus não é a favor da poligamia, tá, gente? São consequências do pecado do homem, tá? Casar com um e com outra, nós não queremos nisso segundo as Escrituras, porque as Escrituras não dão margem para isso para nós, tá bom? Entenda só o contexto, isso é um outro assunto para a gente tratar depois. Mas presta atenção, capítulo 31, versículo 3, Deus novamente dá a direção. O Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais, de seus parentes, isso depois de 20 anos, e eu estarei com você. Mais uma vez Deus está dizendo a Jacó, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você, eu vou estar continuando, cuidando e abençoando sua vida. Mas o que é que Jacó faz? Olha só, presta atenção, depois de Deus ter cuidado dele, o pai ter orientado ele ter ido para a casa do sogro, depois de Deus ter abençoado ele ter prosperado ali, ele agora Deus diz, volta, eu vou cuidar de você. O que é que ele faz? Ele dá o jeitinho dele de novo, igual ele fez lá com o pai, ele engana o sogro. Ele, escondido, sai e foge com suas esposas, com os filhos e com tudo que ele possuía, sem o sogro saber. E ele simplesmente foge, vai embora. Mas não precisava, porque Deus tinha dito a ele o quê, irmãos? Que cuidaria dele. Não precisava de jeitinho brasileiro. Não precisava. Mas ele foge. E aí diz o texto, capítulo 31, 24, que o sogro persegue ele, e no momento em que o sogro está perseguindo ele, Deus fala ao sogro dele, e diz assim, então de noite Deus veio a um sonho a Labão, o arameu, e o advertiu, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas e nem ameaças. E aí o texto vai continuar dizendo, eu sou o Deus de Jacó e tal. Então presta atenção, meu irmão, ele teve um encontro difícil com o sogro naquele momento, mas o sogro não fez nada com ele, simplesmente o abençoou e disse, beijou os netos, beijou as filhas e disse, você pode ir com tudo que você adquiriu, justamente, honestamente, você pode voltar para a sua terra. E aí, meus amados irmãos, capítulo 32 agora, versículos 1 e 2, mais uma vez Deus mostra que cuidaria de Jacó. Jacó segue o caminho com a família e os anjos de Deus vieram ao encontro de Jacó. Agora não foi mais sonho, presta atenção. Agora não foi mais sonho. Os anjos de Deus vêm ao encontro de Jacó. E aí, meus amados irmãos, diz o texto que aquele lugar e aquele momento majestoso de Jacó vê não só mas um exército de anjos. Diz o texto que Jacó chama aquele lugar de Manaim, acampamento dos anjos. Os anjos do Senhor agora estavam ao redor dele, cuidando dele, dizendo, Jacó, pode voltar, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família, mesmo você sendo enganador, mesmo você sendo infiel, isso aqui não está dando margem para a gente permanecer do jeito que a gente está, tá? Vou chegar já lá. Para você não achar que vamos permanecer infiel com Deus e Deus vai abençoar a gente. Foi sofrimento que Jacó passou e muito, não foi pouco não. Leia o texto que você vai entender o que eu estou dizendo. Porque o pecado não passa impune aos olhos do Senhor em momento algum. Mas eu estou tentando dizer a você,
que Deus cuida de nós, mesmo diante das nossas falhas e diante dos nossos erros. Versículo 2 vai dizer, Jacó 32:2, Jacó os avistou e disse, este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim, acampamento dos anjos. Ele viu um exército de anjos, que veio para proteger. Lembra do Salmo, que os anjos do Senhor acampam, né, ao nosso... Lembra que, quer na saída, quer na entrada, Deus está cuidando de você? Mas perceba, que mesmo Jacó desobedecendo a Deus, e falhando para com Deus, se separando de sua família, sofrendo as consequências com seu sogro, 20 anos de praticamente escravidão, trabalhando, Deus sempre cuidou dele, sempre, sempre, sempre. Deus cuidou dele dando sabedoria ao pai, dizendo, vai para Labão, vai para outra terra, foge que teu irmão vai te matar. Depois Deus dá a ele um sonho dizendo que cuidaria dele, mostrando anjos subindo uma escada e descendo. Depois, então, agora, Deus faz aparecer anjos para Jacó. Mas esse cara, irmãos, ele é a mesma ideia, ele é uma analogia de mim e de você. Mesmo com tudo isso, você sabe o que é que Jacó faz? Deus precisava trabalhar a vida de Jacó e o coração dele. Deus faz ele passar por sofrimento, Deus permite ele passar por sofrimento, com o seu sogro, com a família, longe dos pais, longe do irmão, a família que amava por causa do pecado. Os sofrimentos, presta atenção nisso, fazem parte da pedagogia de Deus. Sabia disso, não? Se você lê as Escrituras, você vai ver que quando Deus queria ensinar o seu povo, Deus permitia que o seu povo passasse por sofrimento, para que o povo pudesse temer a Ele, para que o povo pudesse voltar para perto dEle, para que o povo não se distanciasse de Deus. Deus permitia que o povo passasse por sofrimento. Então, eles sofrem. Mas veja que, olha como ele conta o sofrimento dele, capítulo 31 agora, 38 a 42, olha o que ele diz ao sogro no encontro com o sogro. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia aos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que eu fiquei na sua casa, Labão. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e os seus anos por seus e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada, Ele manifestou a sua decisão, dizendo, vai que eu vou cuidar de você. Você percebe que ele passou por sofrimento, sim ou não? Muito. Muito sofrimento. Ele podia estar lá com sua família, vivendo uma vida normal, mas a consequência do pecado, ela existe sobre nossas vidas. Mas ele também prosperou, Deus cuidou dele, ele sofreu, mas ele também prosperou, e Deus cuidou de Jacó o tempo inteiro. Então Deus aparece, olha como Deus cuida, vou repetir, Deus aparece lá a ele, com os anjos descendo e subindo Peniel, 20 anos de provações, Deus cuidou dele, fazendo ele prosperar na terra do sogro, ele ficou muito rico, é só ler o texto que você vai entender isso. O sogro libera ele para voltar, e um exército de anjos aparece a Jacó, Deus dizendo, eu estou com você, meu filho,
Agora sim eu quero expor o texto que nós lemos no início. Capítulo 32, 22 a 30. Depois de um exército de anjos aparecer a ele, ele envia um mensageiro ao irmão. Lembra do irmão que ele enganou? Estão lembrados? Esaú? Ele envia um mensageiro, para dizer ao mensageiro, com vários presentes, e aquilo já demonstrava quebrantamento na vida dele. Não, a ideia dali não era de enganar, porque os presentes caracterizam respeito, de acordo com o texto. Mas vamos lá, deixa eu avançar nisso aqui. Ele volta, e antes de voltar, no caminho, ele manda mensageiro para o irmão. E ele diz, eu estou voltando com minha família, e com tudo que eu possuo, para viver nas terras do meu pai. O mensageiro volta, depois de ter falado com o irmão Esaú. E quando o mensageiro volta, diz para ele assim, teu irmão está vindo ao teu encontro. E ele está vindo com 400 homens. Aí diz o texto, versículo 7, estamos agora no capítulo 32. Jacó teve medo. Fala sério, gente. Fala sério. Pergunta que não quer calar. Deus precisava trabalhar a vida desse cara. Mas uma resposta que não quer calar, Jacó é uma tipologia de mim e de você. Nós somos iguais a Jacó. Presta atenção. Deus leva ele para um lugar, Deus cuida dele. Na saída, os anjos em sonhos aparecem. Depois, um exército de anjos. Ele prospera, tal. Depois, agora, na volta para casa, um exército de anjos, não mais agora sonhos, visível. E o cara tem medo. Deus tinha dito a ele, vai, volta, eu vou cuidar de você. Manda os anjos, e ele tem medo. Por causa de 400 homens. Será que os anjos do Senhor eram inferiores? Um exército de anjos a 400 homens, irmãos? Ele se esqueceu, irmãos. Ele esqueceu. Nessa hora, o emocional dele falou mais alto. E é isso que acontece com a gente também. Ele traz lembranças do que ele fez com o irmão, do ódio que o irmão tinha dele, do desejo que o irmão tinha de matá-lo, da fuga dele. Ele traz a memória, nessa hora ele esquece do Deus que aparece a ele, dizendo que estaria com ele, do Deus que enviaria anjos, do Deus que mandou anjos. Ele esquece de tudo. Ele precisava ser transformado por Deus. Então, o que é que Deus faz? Deus agora não envia mais anjos. Deus não dá mais sonhos e nem envia anjos. O próprio Deus vem tratar com a vida de Jacó. Ele desce para tratar com a vida de Jacó. E é o texto então que nós lemos agora. O texto que nós lemos, Deus resolve vir ao encontro dele para tratar diretamente, pessoalmente, face a face com Jacó. E aí, meus amados irmãos, o texto vai dizer, capítulo 7, versículo 7 a 21, que Jacó, meu Deus, Jacó, o enganador, o que Deus cuidou, Deus mostrou que não confiava, sabe o que ele faz? Ele estrategicamente, ele monta uma estratégia. Ele divide a família e todo o rebanho e todos os servos em 2 grupos. E ele diz, vai um grupo para um lado e vai um grupo para o outro. Com cuidado por sua família, eu entendo. Mas com falta de confiança em Deus. Ele estrategicamente, ele diz assim, se Esaú vier com 400 homens e matar um grupo, pelo menos sobrevive outro grupo. E ele despede todos. E quando ele despede todos, ele fica sozinho. Por que ele fica sozinho? O texto não é claro. Eu quero crer, quero entender que ele fica sozinho ali para ter um momento a sós com Deus. E ele despede em 2 grupos. E é nessa hora então, do texto que nós lemos, que o texto diz que apareceu um homem de forma misteriosa e começou a lutar com Jacó.
Quem era esse homem? Quem era esse homem que começou a lutar com Jacó? No início, parece estranho, é estranho para nós, quando a gente olha a priori isso daqui, se torna estranho para a gente. Mas depois, no decorrer do texto, você vai entender claramente que é o próprio Deus que se personifica e vem tratar com a vida de Jacó. Esse homem era o próprio Deus que assumiu uma forma humana. E aí, meus amados irmãos, ele veio especialmente para tratar com a vida dele. Isso já aconteceu, tá? É só você olhar um pouquinho antes, lá com Abraão, não sei se você lembra, que Deus envia 3 anjos e diz que um deles falava como Deus, na hora que ele iria castigar e destruir Sodoma e Gomorra. Estão lembrados desse texto ou não? Não sei se você lembra. Chá de Bíblia aí, vitamina BO, Bíblia e oração. Vamos ler Bíblia. Tá bom? Lá atrás, esses homens, esses anjos foram ao encontro de Abraão, e Abraão intercede, diz: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Deus diz: tá bom, vou não. Se tiver, e aí ele vai diminuindo 10, se tiver 1, o Senhor vai destruir? Ali era o próprio Deus que Abraão estava tratando, e que se personificou. Meus amados irmãos, só para deixar mais claro para nós, aqui nós temos, e há um comum acordo nos comentaristas, teólogos, aqueles que estudam o texto sagrado, que tanto no Velho e no Novo Testamento, entende-se que isso aqui era nada mais nada menos que uma personificação do próprio Cristo, do próprio Jesus. E que sempre que aparece a expressão no Antigo Testamento, o anjo do Senhor veio ao encontro, é uma personificação da pessoa do Filho de Jesus Cristo, que um dia viria se personificar de uma forma definitiva, assumir um corpo humano para nos libertar do pecado. Então Jesus vem ao encontro de Jacó, meu irmão. Isso aqui não era uma coisa hipotética, isso aqui não era um sonho, o texto deixa claro que era realidade. Jesus vem ao encontro, e não podia ser qualquer homem, porque ele fez promessas que só Deus pode fazer. Ele não só isso, ele fez um milagre de tocar na coxa, na articulação, que é Deus quem faz milagres, mas não só isso, ele diz que mudaria o nome. Quem muda o nome no Antigo Testamento, irmãos? Das pessoas quando quer transformar. É o próprio Deus. Você não vai chamar mais Abraão, você vai se chamar Abrão. Você vai se chamar quem? Abraão. Você não vai se chamar mais Saulo. Você vai chamar quem? Paulo. Quem faz isso? É o próprio Deus para transformar as nossas vidas, porque nome naquela época tinha significado. Também as expressões do texto, não deixarei isso e não me abençoares, Jacó entendia que era o próprio Deus, versículo 26. Depois a outra expressão, você lutou com Deus. Depois a outra expressão, eu vi Deus face a face. São expressões claras no texto, irmãos, que deixa claro para nós, que de fato era o próprio Deus que se personificou na pessoa do filho para lutar com Jacó. Osés ainda vai tratar sobre isso, o profeta Osés, ele vai dizer lá no capítulo 12, versículo de 3 a 5, no vigor da sua idade, Jacó lutou com Deus, lutou com o anjo, chorou e pediu que o abençoasse. Então ele está dizendo, lutou com Deus, é o profeta falando, relembrando a história lá atrás. Então o próprio filho veio, aquele que foi eleito, aquele que foi escolhido, que era portador das promessas de Deus para vir o Messias, para tratar diretamente com ele. E dizer assim, eu quero que você de fato, deixe de ser um enganador, para ser um servo meu. Deus agora não manda mais anjos, Deus não manda mais sonhos, Deus vem ao encontro de Jacó. Aqui nós chamamos isso na teologia de teofania, aparições de Deus. Deus aparece para Jacó. Então presta atenção, irmãos, que o texto está dizendo claramente para nós que houve uma luta ali. E o texto fala outra coisa para nós desse texto, que diz assim, que Deus deixou Jacó vencer. Na luta, diz o texto que ele venceu porque ele lutou como um príncipe com Deus e com homens. E Deus deixou, aparentemente, Jacó vencer. Presta atenção, meu irmão.
Jacó sabia que era Deus que estava ali. Tanto é que ele pede para o abençoar. Jacó sabia que ele não pode com Deus, que Deus é muito maior do que ele, é muito mais poderoso do que ele. Mas Jacó entendeu claramente Deus dizendo para ele assim: olha, você aparentemente está me vencendo, mas na hora que ele toca na coxa, ele está dizendo assim: sou eu quem estou deixando você me vencer. Porque Jacó, diz o texto, que ele fica manco e ele não consegue fazer mais nada. E ele clama: eu vou embora. Não, não vai, por favor. Não vai. Me abençoa antes. Cuida de mim antes. Jacó sabia que era Deus que estava ali, deixou ele vencer. Ele entendeu que não podia vencer Deus, mas que Deus deixou vencer. Tanto ele sabia disso, por causa do toque na sua coxa, que ali estava o Deus Todo-Poderoso. E aí, meus amados irmãos, como príncipe lutastes com Deus, e com homens venceste. Com homens venceste. Deus queria que ele vencesse, mas que ele entendesse que Deus o deixaria vencer. E a pergunta é: por que isso? Talvez a melhor forma de entender isso daí, porque Deus aparentemente naquele momento deixou Jacó vencer uma pequena luta, era para dizer assim: Jacó, você vai vencer na vida. Você vai vencer toda essa situação em que você está vivendo, porque eu estou com você daqui do seu lado, e eu vou deixar você vencer. Queridos, agora sim eu quero trazer isso, uma aplicação para a minha vida e para a sua vida, presta atenção. Nós somos parecidos com Jacó, sim ou não? Nós somos iguaizinhos a Jacó, não há diferença em nós. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê que um dia Jesus veio ao nosso encontro de uma forma definitiva. Definitiva. Ele saiu da sua glória, Filipenses capítulo 2 vai deixar isso claro para nós. Ele deixou a sua glória, assumiu uma forma humana e veio a ser servo. Ele se humilhou e ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Jesus um dia, ele veio ao nosso encontro de forma definitiva. Mas não só isso. 2, ele veio, ou ele está vindo, especialmente para tratar com sua vida também. E com a minha vida. Você não precisa ficar esperando Jesus vir no seu quarto, aparecer um anjo, uma luz, não precisa disso. Basta ler a palavra. Mas eu estou tentando dizer a você que um dia ele já veio de forma definitiva, e ele continua vindo ao nosso encontro para tratar conosco diariamente. Talvez isso já aconteceu de uma vez por todas na sua vida, no dia em que você disse: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, eu quero te servir. Talvez alguns ainda não tiveram essa oportunidade. Mas não só isso, ele vem ao nosso encontro, especialmente para tratar conosco, para mostrar que eu fui, quem eu fui, como eu era, e que eu era parecido com Jacó. Ele veio também para preparar um caminho para que eu e você pudesse se encontrar com ele, assim como ele fez com Jacó. E ele veio para mostrar que tudo que acontece nas nossas vidas é o agir dele, tratando, cuidando, orientando, exortando, motivando, dando, abençoando as nossas vidas. É o agir dele, porque foi assim com Jacó, de forma definitiva. Então, meus amados irmãos, ele vem para tratar conosco. E a pergunta é: o que é que está precisando ser trabalhado na minha vida e na sua vida? O tema de hoje, para finalizar essa série, é: ponha em ordem o seu relacionamento com Deus. E a pergunta é: que tipo, como eu mandei um vídeo para alguns, eu sempre mando, que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus? Estava conversando ontem e dizendo exatamente isso. Estamos vivendo dias difíceis em relação à igreja de hoje. Porque as pessoas vão às igrejas apenas para receber alguma coisa de Deus.
e não se relacionar com esse Deus, e não viver um relacionamento profundo com Deus, de ler a palavra, de meditar, de buscar a Deus, de chegar na casa de Deus, de amar, de servir, de estar com os filhos, viver família na fé. As pessoas estão ali simplesmente para receber alguma coisa de Deus. Então, que tipo de relacionamento nós estamos tendo? Será que vai ser preciso Deus fazer várias etapas, como Ele fez com Jacó, até chegar ao ponto de tocar e ferir a minha vida e a sua vida, para dizer assim: ei, para, volta, acorda, eu estou aqui querendo me relacionar com você, eu quero ser teu Deus, eu quero que você seja meu povo, eu quero que você seja meu discípulo, meu servo. Ele muda Jacó por completo, ele tira o nome, ele arranca o nome de Jacó, que significava tudo na vida dele, quem ele era, mostrava quem ele era, e dá um novo nome para ele. Ele tem lutado por nós, Ele deu a vida por nós, e Ele quer mudar a nossa vida. E a pergunta é: como anda o seu relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você teve um momento inspirador com Deus ali? Dizer: Deus, fala o meu coração, Senhor, mexe com minha estrutura. Qual foi a última vez, irmãos, que você como casal, vocês como casal, como marido e esposa, oraram juntos? Leram a palavra juntos? Qual foi a última vez que você como família leu a Bíblia para os seus filhos, leu a palavra de Deus para os seus filhos? Deus não está chamando a gente para brincar de ser cristão. Eu disse ontem a uma pessoa, e já disse isso aqui, vou repetir: se nós quisermos encher a igreja, a gente enche rápido. A escola que está por aí de encher a igreja é simples. A gente aprende a encher a igreja rápido. Mas por que eu estou caminhando aqui com alguns em discipulado pessoal? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou gastando tempo com vocês. Vocês poderiam vir apenas um domingo para a igreja, estava bom demais, não era? E eu não me preocupar com tua vida, e nem você se preocupar com nada. Vem à igreja, vai embora, está bom demais. Dá o teu dinheiro para a igreja, está bom demais. Tá não, Deus não chamou você para isso, e nem a mim para isso. Deus nos chamou para ter relacionamento profundo com Ele. No dia em que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, para dar a vida por nós, é para que a gente vivesse uma vida de sacrifício para Ele. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional. Não precisa de arrepios para você estar relacionado com Deus. É racionalidade, é razão, mas é também espiritualidade. João capítulo 4, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mas Deus quer relacionamento, irmãos. Deus não chamou você para brincar de igreja, Deus não chamou você para brincar de ser crente, de ser cristão. Deus chamou a mim e a você para ser discípulo de Jesus. Então, se você quer caminhar comigo, para ser discípulo de Jesus, eu estou disposto a caminhar com você, para dizer assim: eu quero ser discípulo de Jesus. Nós somos falhos, somos pecadores, nós erramos uns com os outros, nós erramos de um modo geral na vida, mas eu creio num Deus que nos ama e cuida de nós, e um Deus que vem ao nosso encontro para se relacionar com a gente. Então eu espero que você ponha em ordem a sua vida espiritual com Deus. Não só queira pôr em ordem o seu casamento, eu falei de família aqui, não apenas pôr em ordem problemas relacionais entre pessoas, mas que você queira pôr em ordem a sua vida com Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Tenha um tempo a sós com Deus de oração. Coloque sua vida diante do Senhor e diga: Deus, me ensina a caminhar contigo. Leia a palavra, coma a palavra, beba a palavra. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenha seu caminho na palavra. Josué capítulo 1. E se tem alguém ainda aqui que não teve um encontro pessoal com Jesus, é o seu momento com Deus. Eu não vou chamar você aqui à frente, não se preocupe. Poderia até fazer isso, mas é o seu momento com Deus. É uma oração simples, dizendo: Deus, eu quero o Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero um relacionamento com o Senhor, eu quero sentir o Senhor falar comigo nas horas mais difíceis, mas nas horas mais alegres também. Diga isso ao Senhor. Deus, eu quero me alegrar e ficar feliz por tudo que eu tenho, e não viver uma vida de reclamação, mas saber que o Senhor está comigo em todo momento. Deus amado, Pai querido, nós estamos juntos na Tua presença, Senhor. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro agora, assim como o Senhor fez com Jacó. Venha ao nosso encontro, Deus. Fala profundamente agora aos ouvidos daqueles que estão aqui nessa noite. Fala comigo também, Senhor. Não me deixa falar daquilo que eu não vivo, Senhor. Ó Deus, transforma nossas vidas. Quebra nosso caráter, o nosso mau caratismo muitas vezes, nossos farisaísmos de dizer e não viver o que fala. Senhor, nos ajuda, Pai, a parar de cobrar aquilo que a gente não faz. Nos ajuda a amar, Senhor, a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a caminhar com o Senhor, a lembrar que Tu não és um Deus que estás distante, mas está próximo de nós. Que em cada momento da nossa vida o Senhor se faça presente, trabalhando, estudando, em casa. Possamos lembrar de conversar com o Senhor em todo momento, Senhor. Que não seja preciso longas orações ou falsas orações ou palavras repetidas, para que as pessoas vejam. Religiosidade, o Senhor não quer isso de nós. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver uma vida para Ti, Senhor, de amor ao Senhor, de caminhada com o Senhor. Cuide dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Ajuda eles e me ajuda também. Ajuda a minha família, Pai, a nos render diante da Tua presença e a viver com o Senhor em todo tempo, em todo momento. Que a Tua palavra seja o livro do lado da nossa cama. Que a Tua palavra seja, Senhor, o nosso acordar e o nosso deitar. Que a Tua palavra seja, Deus, aqueles momentos mais difíceis e os momentos mais alegres. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos. Amém, Senhor.